Estamos de volta com o debate entre os candidatos a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba, aqui pela RCTV. Você pode acompanhar este debate também pelo link do portal Correio www.rc.tv.br/ao vivo. Acompanhe o debate entre os três candidatos a presidente da OAB-PB. Vamos dar início ao segundo bloco de perguntas, respostas e comentários, começando pela ordem do sorteio prévio realizado com o candidato Odon Bezerra. O senhor tem 1 minuto para fazer sua pergunta ao candidato Caio Marcelos, que tem 2 minutos para a resposta. Doutor Odon. Doutor Caio, a OAB sempre se destacou na vanguarda, na defesa também do hipossuficiente. E daquelas pessoas que mais necessitam. A OAB de São Paulo, ela fez um convênio com a Defensoria Pública que foi extremamente criticado no Conselho Federal e terminou por ser também inconstitucional. Agora há uma PEC, a PEC 184, que busca regulamentar essa questão. Como Vossa Excelência vê essa discussão e como tratará aqui em nosso estado? Feita a pergunta, o candidato Caio Marcelos tem 2 minutos para a resposta. Candidato Odon, nós já dissemos inicialmente que nós temos uma carta de proposta com 59 propostas efetivas e eficazes para implantar nos próximos 3 anos. Nós vamos tratar de todos esses temas, os temas relevantes da advocacia que nos atinge e nos interessa diretamente. Eu não sou candidato, doutor Odon, a presidente do Conselho Federal. O senhor está trazendo temas aqui que não nos interessam diretamente. Tema de São Paulo, tema de Brasília, tema do Paraná. Ora, nós estamos aqui na Paraíba e é aqui onde estão sendo identificados os grandes problemas da sua administração. É preciso não fugir do debate, não trazer temas áridos, temas totalmente desfocados, deslocados da nossa realidade. O que nós temos que discutir aqui é a falta da OAB, a ausência da nossa instituição no dia a dia dos advogados. A OAB que é omissa, a OAB que é inerte, a OAB que não está presente, que abandonou o interior do Estado. A OAB que se vangloria, ela tem uma bandeira, ela elegeu como mantra a ESA, a Escola Superior da Advocacia. Ela, fora a ESA, ela não fala em outra coisa, não fez nada. As salas estão abandonadas dos advogados. A nossa sala lá da sede está abandonada, a sala lá no piso inferior. Nós temos propostas efetivas. Nós vamos acabar com essa omissão, porque nós temos independência, nós vamos lutar pela prerrogativa, o advogado aqui vai ser bem tratado, o advogado vai ser amparado, porque eu tenho essa percepção, o nosso grupo tem, que o foco da OAB é o advogado. A ordem é do advogado. Nós vamos tratar das questões na Paraíba e não vamos deixar uma sequer. Durante 3 anos, todos os advogados vão se beneficiar das ações da nossa instituição aqui no Estado. Após a resposta do candidato Caio Marcelo, o candidato Hermano Gadelha de Sá tem 2 minutos para o seu comentário. De fato, há uma discussão muito interessante no Estado de São Paulo. E como disse aqui o companheiro, nós estamos numa discussão aqui no âmbito do Estado da Paraíba, mas eu não vou me furtar de falar um pouco dessa questão no Estado de São Paulo. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo tem aproximadamente 200 defensores. Só São Paulo, salvo engano, tem 20 milhões de habitantes. Então, impossível que a Defensoria organizada atenda a contento. Havia um convênio da Ordem dos Advogados com o Estado de São Paulo. E esse convênio, onde se paga por ato praticado, foi uma forma que a Ordem dos Advogados no Estado de São Paulo encontrou para exatamente ofertar os serviços à população. O advogado tem também uma renda e são milhares de advogados no Estado de São Paulo, que hoje alça aproximadamente 300 mil, que presta esse tipo de serviço, que não é o serviço pro bono. Eu acho aqui no Estado da Paraíba fundamental repensar também um modelo para isso.
Por quê? Porque a Defensoria hoje do Estado tem 270, salvo engano, o número é esse, 270 defensores públicos, que também não atende a contento o Estado da Paraíba. E eu defendo a criação de uma norma que o Estado também assuma esse encargo de pagar ao advogado dativo, aquele que está passando pelo fórum, que é convocado para realizar um ato processual, ou aquele que se faz prestar para este serviço, substituindo a Defensoria. Então, o Estado teria um fundo de reserva, o Tribunal de Justiça teria que analisar esse contexto, para quê? Para que fosse pago exatamente pelo ato praticado pelo advogado. Essa discussão em São Paulo foi travada em decorrência do uso indevido da sistemática que estava favorecendo apenas a poucos. Encerrado o comentário, o doutor Hermano Gadelha de Sá continua com a palavra. Ele tem 1 minuto para fazer sua pergunta, a pergunta inicial da segunda rodada do segundo bloco. E a pergunta será ao candidato Odon Bezerra, que terá 2 minutos para a resposta. Doutor Hermano Gadelha de Sá. Eu gostaria de perguntar ao candidato Odon Bezerra como tem sido tratado o tema pro bono, se tem sido cumprida a formalidade lá do Conselho Nacional de Justiça e onde é que estão alocados esses nomes dos advogados aqui no nosso Estado para fazer exatamente o cumprimento da Resolução 62 do CNJ, que trata dessa questão da advocacia pro bono. Se a Ordem dos Advogados firmou e onde é que está funcionando a advocacia pro bono aqui em nosso Estado e quais comarcas também. Feita a pergunta, o candidato Odon Bezerra tem 2 minutos para a resposta. Eu posso citar que aqui no município de Lucena existe essa advocacia pro bono. E alguns colegas já estão fazendo esse tipo de atendimento em favor da sociedade paraibana. A nossa questão, e a pergunta que fiz há bem pouco tempo ao candidato Caio, que fugiu e disse que não tinha relevância essa questão aqui no estado da Paraíba, o candidato Hermano trouxe a questão mostrando a deficiência da Defensoria Pública aqui em nosso estado da Paraíba. Ora, nós temos municípios que não têm os 2 defensores públicos e às vezes, ou muitas das vezes, existem 2 pessoas hipossuficientes e aí precisaria desse advogado também de trabalhar na questão pro bono. Então, não é uma questão apenas nacional de São Paulo, de Brasília, é também a realidade da Paraíba, principalmente no interior do estado, que há uma deficiência, que há uma necessidade de se trazer mais advogados para trabalhar pela sociedade. É isso que está em nosso estatuto, é isso que diz a nossa Constituição. E nós temos em vários locais advogados trabalhando nesse sentido pela sociedade. Respondida a questão, agora o candidato Caio Marcelos tem 2 minutos para o comentário. Olha, Odon, nós verificamos a pergunta que o doutor Hermano fez, ela tem uma pertinência, porque eu conheço muito bem, não só a capital do estado, onde eu milito, onde eu tenho minha atividade profissional, como conheço também a realidade de todo o interior do estado, porque conheço um a um os advogados que tivemos contatos naquelas regiões mais longínquas. Nunca vi uma advocacia pro bono instaurada ou implementada pela OAB do nosso estado. Por isso que nós temos a nossa carta de proposta, nossa programação, o nosso compromisso com a advocacia, ela é firmada e pautada justamente para abranger todos os segmentos da atividade profissional da advocacia no estado da Paraíba. E nesse quesito da advocacia pro bono, nós vamos inseri-la, porque isso diz respeito também à cidadania. Nós vamos inseri-la naqueles projetos em que vamos levar, tão quanto a OAB vai à escola, nos bairros periféricos, de menor poder aquisitivo, nós vamos levar também a advocacia pro bono. Nós vamos levar efetivamente a advocacia pro bono, para que haja, não adentrando, obviamente, no campo de atuação
da Defensoria Pública que cuide das demandas. Nós vamos, com a advocacia pro bono, evitar que as demandas aconteçam, justamente com os esclarecimentos, a consulta, a orientação jurídica que a população menos abastada deve ter. E os advogados que vão fazer isso aí, que vão fazer esse trabalho, são advogados que são jovens advogados, são advogados que se doam, que tem muitos que estão precisando, que pedem para fazer isso. E vão ter pontuações, eles vão ter, junto à OAB, um certificado dessa atividade que ele vai desenvolver e vai fazer esse relevante serviço e ser reconhecido por esse trabalho. Nós vamos fazer, nos próximos 3 anos, a advocacia pro bono. Bom, feito o comentário do candidato Caio Marcelo, ele continua com a palavra para fazer a pergunta da terceira rodada do segundo bloco do debate da RCTV entre os candidatos a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba. Doutor Caio, o senhor tem 1 minuto para a sua pergunta e quem responderá é o doutor Hermano Gadelha de Sá, que terá 2 minutos para a resposta. Doutor Hermano, nós vimos debatendo já há algum tempo, este é o último debate, e temos visto, já contei várias vezes, eu já fiz, recontei e observei que a atual gestão do Dr. Odon Bezerra, na campanha passada, ela fez 26 propostas, 26 compromissos firmados com a advocacia e só cumpriu 8. Cumpriu 8 compromissos. Não tem a cooperativa de crédito, não tem o tribunal de arbitragem, não tem o Conselho Subsecional de Campina Grande, não tem a redução remuneratória dos jovens advogados, que ele quis estender, acabou por reduzir, prejudicando o jovem advogado, não tem o escritório modelo para o jovem advogado, enfim, muita coisa que não tem. Mas, na sua entendimento, qual é a maior falha da administração atual? O doutor Hermano Gadelha de Sá tem 2 minutos para a resposta. Eu acredito que uma das maiores violências perpetradas diz respeito ao uso da máquina de forma personalíssima. Infelizmente, a impessoalidade está passando longe da Ordem dos Advogados do Brasil, da nossa seccional. Se nós pegarmos os materiais, algumas revistas que têm 15 páginas, passa a ter 30 fotos do atual presidente, o que é um absurdo, tanto recriminado por ele. Agora, o não cumprimento não só foi de 8 não, doutor Carlos, foram mais. Por exemplo, eu posso dizer transparência. A transparência é um faz de conta. Por que um faz de conta? Porque recebidos e totais de gasto. Nós precisamos mostrar ao advogado cada centavo gasto da Ordem dos Advogados. Licitação. Onde o senhor viu, doutor Caio, licitação na Ordem dos Advogados? Mais ainda, eu quero saber concurso público, que era tão prometido para fazer com que a ordem ficasse às claras. A tal da Caixa Preta, onde é que estão as contas de 2010 no site, que eu não vi? Até o presente momento eu procurei e não encontrei. Então, são falhas que eu entendo que merecem ser reparadas com a nova gestão. Mas ainda, a criação, a independência das subseções não existe. Elas mendigam, elas batem na porta, ela pede esmola às subseções. Isso é uma realidade. Não é edificação de um prédio que resolve o problema. Eu não estou preocupado com espaço físico, simplesmente uma bela construção, não. Nós precisamos resgatar prerrogativas, precisamos discutir a verba honorária de forma ampla e isso, infelizmente, a nossa ordem não tem feito qualquer trabalho neste sentido. Após a resposta do candidato Dr. Hermano Gadelha de Sá, o comentário é do candidato Dr. Odon Bezerra. 2 minutos para o seu comentário. Olha, eu já disse em outro debate que o candidato Caio, ele tem problema com números. Não foram 26, 24, 28 propostas, como Vossa Excelência quer pregoar, 59 propostas, como se fosse resolver tudo em 3 anos. Foram 22, candidato Caio, 22. Eu, infelizmente, não posso mostrar aqui o panfleto. E nessas 22 propostas, Vossa Excelência falta com a verdade quando diz que estaria inserido a redução para o jovem advogado. Não está.
Eu tenho aqui e posso lhe mostrar assim que acabar o debate. Essa é a original. Vossa Excelência deve ter a do Paraguai, aquela que queriam inserir e que nós dissemos que não iríamos fazer, de forma alguma. Foi isso que colocamos quando estávamos pautando a questão daquilo que iríamos contribuir para a advocacia. A questão do Tribunal de Arbitragem. Nós temos uma mediação e arbitragem lá em Campina Grande. Nós temos a questão das custas processuais, que fomos buscar junto ao CNJ o caminho correto, o caminho que Vossa Excelência disse que também iria percorrer. Não precisa, porque nós já fomos ao CNJ e já existe um projeto de lei, não a nível de Paraíba, mas a nível de Brasil. Não, e o projeto não é originário da OAB, tem que ser do Tribunal de Justiça do Estado. Isso já ficou bem esclarecido, que nenhum presidente de tribunal iria renunciar à receita. Isso foi dito várias e várias vezes, mas quer se discutir essas questões? Bora, eu lhe dou o nosso folder e pontuando uma a uma dessas questões. E cumprimos 18. Bom, com a resposta do candidato, do comentário do candidato Odon Bezerra, nós encerramos o segundo bloco deste debate entre os 3 candidatos a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Paraíba. Vamos a um intervalo e voltamos em seguida com o terceiro e último bloco do debate aqui na RCTV. Do seu jeito, para você.